Às vezes fico pensando como é que vou fazer, mas velho vou ficando quase sem perceber, pois tudo se perdoa, menos a natureza. A gente amadurece, perdendo a beleza. A gente amadurece, perdendo a beleza. Só uma coisa fica. Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais. Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor. Alô, gente amiga, boa tarde. O programa Palavra Viva de Deus já está no ar através de várias emissoras, como pela internet. Bom, nós abrimos o programa primeiro com a Aline. Vamos lá. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que os respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Recorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Nós temos na igreja 3 dogmas marianos. Maternidade divina de Maria, pelo Concílio de Éfeso, 432. A Imaculada Conceição, proclamado por Pio IX, 1854. E a Assunção ao Céu, proclamada por Pio XII, 1950. Nossa Senhora sempre aparece com o símbolo do sol. No Apocalipse nós lemos a mulher vestida de sol, uma coroa de 12 estrelas. Lá em Guadalupe ela aparece também vestida de sol, manto cheio de estrelas. Em Fátima ela aparece igualmente mandando no sol, manda o sol dançar no céu. Quer dizer, Nossa Senhora governa o universo, como o sol governa toda a terra. Então veja o símbolo do sol ao lado de Nossa Senhora. E hoje nós vemos esse testemunho bonito de Santa Isabel, quando Nossa Senhora foi visitá-la. Como posso merecer a visita da mãe do meu Senhor? Ela chama Nossa Senhora mãe do meu Senhor. Alguns evangélicos não gostam disso, chamar Nossa Senhora mãe de Deus. Não pode, mãe de Deus. Então, estão sabendo mais que Santa Isabel, mãe do meu Senhor. Estão sabendo mais que o anjo Gabriel, mãe do Altíssimo. Estão sabendo mais que o profeta Isaías. O nome dele será Immanuel, Deus conosco. Então vejam a grandeza de Nossa Senhora, pela maternidade divina. Por isso ela mereceu subir ao céu, em corpo e alma. Então vamos, no dia de hoje, de amanhã, lembrar que temos uma mãe e uma rainha no céu. Uma mãe que nos ama e uma rainha que tem poder para nos ajudar. Amém. 2 horas, aliás, 2 horas e 8 minutos, é o programa Palavra Viva de Deus. Vamos abrir o programa com a música do Canto de Paz, a primeira página, que é Falta de Amor. Vamos lá. Um abraço e um aperto de mão só se dá a pessoa do bem. Tudo isso faz parte do amor, este amor que vai muito além. Quem recebe este gesto agradece, e quem dá não julga ninguém. Só procura fazer amizade, demonstrando tudo que tem. Só procura fazer amizade, demonstrando tudo que tem. Digo isto por muitas razões, quando não há mais solução. O amor verdadeiro onde está? Só por isso se perde a razão. Falta fé e falta respeito, muito mais com quem vem sofrendo. Não me diga que isto é mentira, só de fome milhões vem morrendo. Não me diga que isto é mentira, só de fome milhões vem morrendo. Os jornais estão anunciando que o perigo rodeia esta terra. Profecia não tem mais valor, só se fala em desastre e guerra. O escândalo não tem mais controle. Onde vamos parar, minha gente? O respeito com Deus acabou. Pouco enxergo que vem pela frente. O respeito com Deus acabou.
pouco enxergo que vem pela frente. Chegará um momento oportuno para quem soube repartir. Está vindo o dono do mundo com os filhos da luz dividir. É a sua grande promessa e nada para os ateus, estes vão chorar de tristeza por zombar da presença de Deus. Esses vão chorar de tristeza por zombar da presença de Deus. São 2h15. Programa este, Palavra Viva de Deus. No dia 20 de agosto de 1996, eu recebi essa mensagem que diz o título: Fui morto numa cruz só porque eu fazia o bem. Na presença de Jesus, na hora, eu disse: com amor tudo se pode fazer, com carinho pode-se amenizar o sofrimento do irmão. Por isso devemos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sempre de coração, aguardando a sua vinda gloriosa. Amém. Jesus responde para o mundo. Quem estiver ligado conosco, presta atenção, gente. Você talvez, às vezes, até acha assim difícil. É impossível Deus falar com a gente. Pois é, para o descrente, começou com Abraão, não acreditava que Abraão falava com Deus, né? Depois veio Moisés e assim por diante. Hoje, por que ele não pode? Pode sim, porque está chegando a hora do julgamento para quem vai passar para outra vida e para quem não vai. Aqui ele diz: o amor, meu filho, é palavra pura e santificada. Não existe outro nome maior do que este. Esta palavra sou eu por inteiro. Quem pronuncia com os lábios cheio de misericórdia, dá direito para quem diz ser digno de ser chamado filho da luz. São como as pétalas de rosa que, em volta do botão, traz a forma de um coração. Elas são sustentadas pelo pé da roseira, que põe o galho, e dali vem uma linda rosa. Veja que antes de chegar a ela, há muitos espinhos, que representa o meu caminho, que traz até a mim. As pessoas puras de coração, que passam uma vida apertada por vários sofrimentos, no fim de tudo acontece como o botão de rosa, onde torna-se o mais cobiçado para pôr em cima da mesa, pela sua beleza e o perfume que tem. Assim são as almas que alcançam o céu. Quando chegam aqui, é porque passaram por muito sofrimento. Bento, meu querido filho, já não leste a passagem que está no Evangelho, quando eu falei aos discípulos sobre os lírios do campo? Que nem Salomão se vestia como a brancura que cada um deles tem. Conferir em São Mateus 6, 28 e 30. Ali está o significado da pureza das almas, sem que os homens tivessem plantado. Eles nasceram com toda a sua beleza. O mesmo acontece com os que me amam verdadeiramente. Para chegar até a mim, têm que ser purificados com o meu sangue. Quem aceita, sofre com a injustiça e com o abandono dos outros, onde falta compreensão, amor, carinho, misericórdia, piedade. Mas, no fim, todas estas vidas tornam-se santas e santos verdadeiros,
que tiveram que passar por caminhos difíceis. Veja, meu filho, que no teu caso vens caminhando assim muitos anos. Onde estão os teus amigos que te batiam nas costas e que te rodeavam nas palestras que tu fazias? Na hora havia tanta emoção, mas depois tudo mudou. Deixaram o verdadeiro por um que só fala, mas não vai onde está um doente. Não compartilha no meio dos mais fracos, que precisam de um apoio. Só faz aquilo que os outros deixam arrumado. Então chega para dizer o que sente e não o que os outros estão sentindo. Quem se orgulha pelo que faz, nunca poderá chegar aonde deseja. Porque este não foi meu exemplo quando estive na terra por 33 anos. Minha vida foi sempre cheia de perseguição pelos sacerdotes e pelos fariseus. Tinham inveja de mim por ser um homem mais simples da face da terra. O poder era todo meu. No entanto, submeti, não exigindo um lugar privilegiado para me sentar. Só o que eu fazia era dar amor àquele povo, onde faltava compreensão e carinho. Para quem nunca teve, vergonha nunca existiu em mim. Se o sacerdote não ia onde estavam os leprosos, lá estava eu. Se alguém tinha fome, eu procurava dar o que faltava. Os espíritos malignos, ao me verem perto da pessoa onde ele estava alojados, já gritavam de longe: "O que vens fazer aqui, filho de Deus?" Eu expulsava-os e curando todos os enfermos. Por isso, meu filho, fui preso, condenado e morto numa cruz só porque eu fazia o bem. Veja que no teu caso não há compreensão, porque estás fazendo o meu serviço sem cobrar nada de ninguém. Nunca deste preço ao teu serviço. Isso eles não olham. Aquele que se deita sem pensar nos seus problemas é porque já tem o suficiente. Nunca saberá o que é amor verdadeiro. Obrigado, meu filho. Caminhar. Quem tem perna, todos caminham, mas a direção certa, só os que têm amor verdadeiro e piedade. Jesus, Padre Rômulo. Temos aqui nesta mensagem um plebiscito do céu, melhor, uma escolha direta de Deus, sem eleição, a respeito da melhor palavra. Amor, não existe outro nome maior do que este. Jesus fala, a palavra maior que existe é o amor. Uma língua chega a ter 500.000 até 700.000 palavras. Jesus escolhe a maior, o amor, e dá a razão. Esta palavra sou eu por inteiro. Deus é infinito, não cabe em palavras. Por isso, esta é a maior palavra. Quando Jesus fala, é preciso conjugar o verbo amor, está dizendo, é preciso conjugar Deus, isto é, colocar Deus em todos os tempos e modos. Só que Deus está acima de todos os tempos, de todos os lugares, de todos os modos. Nós precisamos da eternidade para conjugar essas duas palavras, Deus e amor. Santo Afonso tentou conjugar a palavra amor. Escreveu um livro inteiro, Prática do Amor a Jesus Cristo. Neste livro,
ele repete 700 vezes a palavra amor, procurando mostrar todo o retrato de Deus. Todos os santos também tentaram conjugar a palavra amor em sua vida. Nesta mensagem, Jesus pede para a gente caminhar na estrada do amor. Ele fala, caminhar, quem tem perna, todos caminham, mas na direção certa, só os que têm amor verdadeiro e piedade. Em outras palavras, para caminhar no rumo certo, não basta ter pernas, é preciso ter amor no coração. Como disse Santo Agostinho, quem caminha na estrada errada nunca chega, mesmo se for correndo. Mas quem caminha na estrada certa acaba chegando, mesmo caindo e tropeçando. Amém. São 2h25, é o programa A Palavra Viva de Deus. Pois é, amigo, você que está nos assistindo através da internet, no Brasil e vários países, você imagina quando lança uma moda para a mulher, para o homem, a primeira propaganda que sair já é mostrar a vitrine para a pessoa, né? Sempre está dentro da moda. Você imagina se essa moda pegar agora, abortar e perdoar, abortar e perdoar? Isso é obra de Deus? Não, nunca. A não ser um caso todo especial, se for o caso, né? Que uma mulher está com um problema de vida e morte, então leva-se ao conhecimento da igreja, e eu acredito que até na confissão o sacerdote pede a Deus para perdoar, para livrar uma vida. Agora, em massa, perdoar os abortos. A mensagem, quando eu recebi sobre o aborto, Jesus chorava o tempo todo e eu lá dele chorando, da tristeza que é. Agora vem um aí mentindo que pode ser perdoado, né? Então não existe inferno, gente. Aí vai virar moda, pode ficar grávida, depois vai lá, aborta, vai lá e confessa, vai lá, aborta outra vez, vai lá, confessa, vai virar moda isso aí. Ô gente, o que é que Jesus falou na Bíblia? Tem muitos que têm olhos não conseguem enxergar, ouvido não conseguem ouvir. Podemos confiar numa pessoa que não sabe dirigir certo as palavras de Cristo? O que está no Evangelho? O perdão se dá, mas tirar a vida de um semelhante? É porque desde a hora que já está plantado no seio da mãe, abortar porque quer abortar e depois só confessar está perdoado? Só para quem mente. O mentiroso tem perna curta e tão logo vai vir a resposta de Cristo, que isso é um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo isso aí. É dentro da igreja católica que vai fazer uma coisa dessa, uma igreja tão linda, que é abençoada por Deus, deixada a São Pedro, e agora o mundo tem que escutar bobeira. É eu que falo demais às vezes, né? Aline, vamos lá. A próxima música oferecemos para todo o pessoal de Manaus, Edileuda, Marli, Erivânia, Socorrinha, Fátima de Manaus, para Valdemir Ganda de Barcelos, Sr. Júlio, Sandra e Sami de Macapá, para Dona Graça, Silene, Lília, Gilberto, Eduardo e Geraldo de Belém, para Vânia, Marluce de Goiânia Valadares, para o Sr. Geraldo Alves Quadro de Divinópolis, Minas Gerais, Dr. Sidney Anides, Avilmar de Patrocínio, para o Antônio Moacir de Cuiabá, para Clodoaldo Luiza Maiorca de Sorriso, Mato Grosso, para o Valdir e Toninho de Belo Horizonte, para todos de Brasília, Lúcia Kimura, Mauricélia, Sebastião, Lenita e Dona Neuza. A música que vai cantar é a Graziele, Fiel a Ti. Jesus amado, Filho de Deus, sou tua filha que consagraste. Meu coração é somente teu, obedecendo o que me ensinaste. Como Maria eu quero viver, mantendo sempre a fidelidade, cura no corpo e também na alma, seguindo um só Pai da humanidade.
desejo, o que eu mais queria, ser esposa de Cristo, filha de Maria. Divino esposo de minha alma, embora indigna eu seja de ti, defende sempre o meu pobre ser de todo perigo que possa existir. Como Maria eu quero viver, unida a Cristo na dor e no amor, cura no corpo e também na alma, seguindo apenas a voz do Senhor. Cura no corpo e também na alma, seguindo apenas a voz do Senhor. Meu grande desejo, o que eu mais queria, ser esposa de Cristo, filha de Maria. Meu grande desejo, o que eu mais queria, ser esposa de Cristo, filha de Maria. 2h30. Este é o programa Palavra Viva de Deus. Esta é a palavra viva de Deus, não aquela lá. Ela está mentindo para o povo aí. Abre os olhos, gente. A gente abrindo a televisão para ver um jornal, passando de canal para outro, como Jesus está sendo vendido, né? Meu Deus do céu. Um diz assim, olha, se você quer se integrar nessa nossa religião, você tem que pagar tanto, tanto, tanto. O livro custa tanto, tanto, tanto. O outro diz assim, quem é que quer ser patrocinador de Cristo? Está na Bíblia isso aí? Nunca li isso na Bíblia, né? E tem gente que está, acho que tem muito mais lá do que na Igreja Católica. E todo mundo dá dinheiro, e eles lá sentados, né? Quanto não custa um programa daquele televisão? Se para mim 3 minutos me pediram, 3 minutos, R$1.500, 3 minutos. Agora vocês fazem o cálculo. Esses falsos lá na televisão só falam em dinheiro, não falam mais nada. Lá dá umas oraçãozinhas lá, mais ou menos, depois já vai. Ó, o boleto pagar no Bradesco, ó, isso aqui, o outro, ó, se quer comprar o livro custa tanto, e o povo aí caindo na arapuca, né? É pena. A gente pudesse falar no mundo, gente, vocês estão sendo enganados por falsos. Porque uma pessoa que visa dinheiro em nome de Cristo é Judas, completamente Judas. Deve-se falar na palavra de Deus e não se deve falar em dinheiro. Só Judas que falou na presença, no lado de Jesus. E esses são Judas. Mensagem recebida dia 28/8/1999, na residência do Sr. Jacir Zanjante e Sra. Leonir Medianeira, Paraná. Título da mensagem: Enxergai vós o vosso tempo. Uma luz vos dei, e cada um que cuide para não se apagar para sempre. Quem não tiver azeite suficiente ficará na escuridão, e não mais vai encontrar o meu caminho. Não preciso de almas que estão na escuridão. Todos aqueles que duvidaram deste dia, perdidos estão, pois a minha hora está chegando. Quem ouve a voz de um homem e não ouve a minha, vem a cometer o mesmo erro das 5 tolas, que não cuidaram de conservar o azeite de suas lamparinas, e sem a minha luz ficaram para sempre. Mateus 25, versículo 1 ao 13. Meus filhos e minhas filhas, ainda não aprenderam que este azeite são as vossas orações, o arrependimento de vossos pecados e a perseverança, crendo em mim que sou o vosso único Salvador? Todo aquele que vem a mim, a luz que ele tem não se apaga nunca. O corpo pode ficar na terra, mas a alma vem para mim. E depois que está em minhas mãos, recebe um corpo incorruptível. Só o espírito vagando não fica na minha frente. Do meu inimigo, sim, essas almas
padecem por toda a eternidade, porque da terra tirou o corpo e a alma, levando-os juntos. Vejam a diferença. Para mim só preciso da alma, mas ela leva o corpo e a alma juntos. Sabem por quê, meus filhos? Meus queridos filhos? Porque esta pessoa só fazem a vontade dele, o Satanás. Dentro da minha igreja, e sua voz soa a todo instante, diz ele, para que dobrar o joelho para esse homem? Ele nada fez, até hoje, do que prometeu. Então não dobre mais o joelho diante deste homem. A sua história não passa de uma lenda. Eu não dou toda a riqueza para todos aqueles que vierem prostrar-se sobre os meus pés. Assim diz, meu filho, este tirano, onde meu lugar está quase sendo tomado por ele. A ira dele é tão grande que faz os meus sacerdotes ouvirem a sua voz e não mais a minha. Queridos filhos meus, olhem que o tempo está correndo depressa. É preciso urgentemente que vocês fiquem de prontidão e não deixem apagar esta luz que está dentro de vocês, que sou eu, Jesus, vosso Salvador. O outro não tem poder algum. A máfia desses que vem servindo o rei da mentira é capaz de oferecer riquezas, mas não aceiteis, pois mais que seja a quantia grande, procures te afastar. As propostas desses já começaram pelos países europeus, pois é de lá que vem a marca da besta, Jesus. Jesus fala da luz. Uma luz vos dei, e cada um que cuide, para não se apagar para sempre. Nos templos antigos e também nas casas, os sacerdotes e as pessoas procuravam conservar sempre a luz acesa. Era difícil acender uma lâmpada. Não havia fósforos, nem os meios modernos. Também nossos índios conservavam sempre um fogo aceso dentro de cada taba. Durante toda a noite, alguém colocava novos gravetos para alimentar o fogo. Deus criou a luz, criou o sol, e esta luz já está lá em cima há 15 bilhões de anos e aguenta mais outro tanto. Mas existe uma outra luz mais importante, a luz que ilumina os caminhos de Deus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é também a luz que ilumina esse caminho. Eu sou a luz do mundo. Mas essa luz também depende de muitos cuidados. O azeite de Jesus são vossas orações, além do arrependimento dos pecados. De modo perseverante, sempre gravetos novos. Quem vem a mim, sua luz não se apaga nunca. Pode até morrer, mas a alma vem a mim, não fica vagando por toda a eternidade. Eu só preciso da alma. Palavras de Jesus. Mas existem almas que ouvem a voz do mentiroso. Ele fala, Jesus é uma lenda. Ele nada fez além de promessas. Não dobre o joelho diante desse homem. Chama Jesus de modo desprezível. Esse homem. Acontece que esse homem é Deus. Homem-Deus. E é a sua derrota. O rei da mentira não age sozinho. Ele tem a sua máfia que o ajuda nas suas mentiras. Amém. A palavra amor é o início de todo o universo, de toda a humanidade. Palavra amor, que se diz Deus, né? Assim está na mensagem. Ele é o verdadeiro amor. Agora, vão pagar caro os compositores e os cantores que jogam essa palavra no desejo da carne. Isso, vocês podem crer que eu estou dizendo, é uma das maiores ofensas que está fazendo com Deus. Palavra amor, se você meditar direitinho, nunca você deveria jogar, seja lá em qualquer canto, dentro da sua música, para ofender a Deus. Você não sabe meditar direitinho.
Porque quem sabe meditar, faça como eu fiz aí agora, conjugar a palavra amor, amar. Muita gente que não reconhece o verdadeiro sentido do amor. Conjugue amar esta palavra, vai ver o quanto ela tem valor. Se a humanidade amasse mais, jamais teria tanta divisão. Seria só uma santa igreja, não julgaria o seu próprio irmão. Seria só uma santa igreja, não julgaria o seu próprio irmão. Eu digo isto por ver tantos erros e muita gente só passando fome. Que bom seria se houvesse união e mais amor no coração do homem. Procure sempre só plantar o bem, filosofia dos grandes profetas, e diga sempre eu te amo, irmão. Sinal que Deus pôs em nossa testa, e diga sempre eu te amo, irmão. Sinal que Deus pôs em nossa testa. Sempre sabe ser feliz, jamais reclama da pesada cruz que cada um tem pra carregar, que por amor por nós fez Jesus. Não julgue aquele que foi escolhido, Pedro I, para nos guiar, só meditando que se chega a Deus e conjugando a palavra amar. Só meditando que se chega a Deus e conjugando a palavra amar. Minutos faltam para as 3 horas. Este é o programa Palavra Viva de Deus. Boa tarde lá para aquela gente querida que está assistindo lá no Canadá, né? Estão tudo lá de olho esperando o Padre Romo. O Padre Romo disse que se não tiver passagem de avião, ele vai de pé mesmo. Canadá. Lá para Portugal também, Alemanha. Ô, Alzira, como é que está, Alzira? Está bonzinha? Quer dizer que Natal estão tudo aqui vocês, é? É, Maria Jesus, venha. Venha que nós temos ainda muita coisa boa para vocês guardando lá. A Aline agora vai ler uma das mensagens que a Virgem Maria explica o que é o conflito no mundo. Dia 21 de agosto do ano 2000. Um justiceiro terrível que pende só para o mal faz que haja rivalidade entre as famílias para que a paz se acabe. Mas isto jamais irá acontecer, porque Jesus ainda tem todo o poder sobre esta terra e o terá totalmente depois. Sim, porque em breve virá para julgar. Então se conhecerá quem vai ser digno de passar para outra vida. Mas os que vêm distorcendo seus ensinamentos, esses ficarão com o mundo velho, onde haverá só fome, sede e fogo. Injustiça se fará, mas só com os seus seguidores, e nada de justiça. Sim, porque é assim que ele quer o Satanás. Então, um pai poderá condenar seus filhos, assim como os filhos poderão condenar seus pais, e um irmão contra o outro. E assim sucessivamente será daqui por diante.
Não é Jesus um justiceiro, como vem falando os que já se infiltraram dentro da Santa Igreja Católica. Estes são os que vêm fazendo confusão. Os conflitos em todas as nações não vêm só pelo lado político, e sim muito mais pelo lado diabólico, se referindo como um juiz que sabe tudo e pode administrar tudo. Meus filhinhos queridos, por que vocês acham que venho do céu aparecendo em muitos países? É porque sem a nossa presença não seria mais possível viver neste mundo, pois tudo aqui seria um verdadeiro inferno, se não fosse constante o derramamento da luz do Espírito Santo. É a Ele a quem vocês devem pôr as mãos postas para o céu, dobrando sempre seus joelhos e agradecendo todos os dias até a vinda de Jesus, para que Ele possa vos amparar. Porque a cada dia que vem se passando, mais furioso fica o dragão da morte, e terrivelmente engana milhões de seres humanos com suas novas versões, surgindo templos de todas as formas. É ali que estão suas armadilhas. É um Deus morto e miserável que gosta de jogar um contra o outro. Este Deus já vem sendo condenado desde o começo do mundo. Meus filhinhos, não parem de rezar o rosário, não deixem de adorar o Santíssimo Sacramento e tampouco deixem de se confessar. É um modo mais sutil diante do Senhor, a humildade. Todos os santos se formaram iniciando sempre assim desse jeito: confissão, santo sacramento e adoração. Com tudo isto, já não mais o Satanás vos incomodará, por ter medo de Jesus, meu santo Filho, que morreu na cruz pelos seus escolhidos. Maria, Rainha do Lar. Nessa mensagem, Nossa Senhora fala da história do mundo, que é a história dos conflitos. Os historiadores procuram analisar a história, as razões e causas das guerras. Procuram perguntar, fazer estatísticas para descobrir os motivos e as engrenagens dos acontecimentos. As estatísticas são terríveis. O mundo nunca esteve em paz, nem mesmo aquela cidade que se chama Cidade da Paz, ou seja, Jerusalém. A cidade que teve um dos maiores e mais sábios reis, cujo nome era Rei da Paz, Salomão. Em 4.000 anos de história, Jerusalém sempre foi dominada por estrangeiros, pela Síria, Babilônia, Egito, Grécia, Roma, turcos, muçulmanos, bizantinos, cruzados, ingleses, palestinos. E o resto do mundo igualmente. Sempre houve guerras. As fronteiras das nações estão sempre mudando. Mesmo nos tempos modernos, mais civilizados, o que aumentou foi o modo de se fazer guerra, com armas mais poderosas. Do arco e flecha, da espada, passaram para o canhão, metralhadoras, bombas voadoras, as armas atômicas. Antes matavam um de cada vez, pela espada e pela flecha. Agora matam cidades inteiras, de uma só vez. Hiroshima, Nagasaki, obra da técnica, da ciência moderna. É a marcha da insensatez, título de uma análise de uma historiadora inglesa. Na mensagem de hoje, Nossa Senhora também faz uma análise em poucas palavras. Ela fala: os conflitos das nações não são provocados por questões políticas somente, mas muito mais pela ação de Satanás, que se comporta como um juiz, que sabe tudo e administra tudo. E Nossa Senhora ainda fala: porque acham, filhinhos, que eu venho do céu, aparecendo em muitos países? É porque sem a nossa presença não seria mais possível viver neste mundo. E Nossa Senhora dá a solução: rosário, oração, confissão. É o exorcismo contra o diabo. Maria, Rainha do Lar. Apenas agora 7 minutos faltam para as 3 horas. Este é o programa Palavra Viva de Deus.
Um abraço lá para o Tobias, para o Eugênio, que essa hora deve estar assistindo o nosso programa. E nós vamos oferecer a ele a próxima música. Já está escolhida, Aline? O Senhor é vosso Rei, e essa música, a letra toda de Nossa Senhora, se passou para o Pai numa mensagem que agora não lembro a data, mas a música toda de Nossa Senhora. Qual é de quem é a música? A letra toda é uma mensagem que Nossa Senhora passou para o Pai. Sim. Mas tu fizesse? Eu fiz a música dele. Tá bom. Vamos lá. A gente oferece para a mãe oferece para a Cecilina lá em Itajaí, também para a Valdete, todo o seu turma de Bituba, o senhor Siquel de Maracajá, o senhor Zé Alfredo, na Mata, Carrilha Janai de Biguaçu, para a Silene Moraes de Florianópolis, para a Francisca Gelinski de Araucária, para a dona Rosália Cidinha Isaura da Rádio Difusora de Biratã, Paraná. Vamos lá então. Apenas 4 minutos que faltam para as 3 horas. Bom, agora a quarta mensagem, que foi no dia 22 de agosto do ano 2000, que diz sobre a conferência que a gente fez na Santur, muitas delas, a quarta conferência que diz aqui, essa mensagem que Jesus, aliás, é um discípulo de Deus, eu bem pouco conheço, Filipe, que passou essa mensagem. Fugir das más obras é segurança para a alma,
ela é que é tão sutil, mas é forte no mesmo instante, quando passa a ouvir a voz da verdade. Ninguém se alimenta com alimentos sujos. A alma não pode receber o corpo de Cristo sem antes estar preparada, porque este alimento é o único que pode sustentar a vida e prolongá-la. Por trataste do pão descido do céu, João 6, 50 e 51. Depois que ela é consagrada, jamais poderia tocar nela qualquer pessoa, a não ser o sacerdote. Quando este mesmo deixa de lavar as suas mãos e não vem a dar o máximo de respeito a Jesus sacramentado, de tristeza ele se retira, ficando assim novamente uma pequena hóstia sem virtudes do Altíssimo, devido à falta de respeito. O Santo Sacramento, depois que um sacerdote consagra, ali está Cristo vivo, mas também no mesmo instante pode perder para tal pessoa o valor que ela tem. Não que não foi válida a consagração, pois nesta ninguém pode interferir. Mas também Jesus não entra num coração que, além de não se confessar, de não dobrar mais o joelho para ele, de não se arrepender de todos os seus pecados, de não ser humilde diante do seu Salvador, não está bem comportado. Tudo isto se refere à falta de respeito, e esta falta de respeito vai pesar muito mais sobre os sacerdotes, onde antes era o momento mais sagrado, mas que hoje são pouquíssimos que dão este respeito. Queridos irmãos, por que já houve 3 conferências e vai haver a 4ª, que foi nesse dia? É porque ali é que se mostra a verdadeira ordem dada a este respeito. Jesus e nossa mãe sempre juntos estão nessas conferências, que quer dizer conferindo todos aqueles que comparecerem e que ali fazem toda a vontade de Deus, que é adorar o seu Santo Filho sacramentado, porém, confessados, bem vestido, arrependido dos seus pecados e pedindo perdão por aqueles que não mais acreditam que este lado, como é feito, com silêncio, amor, muito amor. As pessoas que fazem esta preparação têm em seus olhos um olhar de alegria e de ternura. É ali que está a maior fonte de felicidade. Estas conferências, meus irmãos queridos, são feitas assim como nós fazíamos enquanto estávamos na terra. Nós nos ajuntávamos com todos os cristãos e reunimos numa pequena sala. E ali, sem nenhum barulho, conversávamos sobre a salvação. O Divino Espírito Santo enchia a nossa alma de muita luz e mostrava o sacrifício que iríamos passar. E nós ficávamos cada vez mais alegres. Assim vocês devem fazer neste dia em que for anunciado a 4ª conferência. Este ato é um dos maiores que estão existindo na face da terra. Venham, meus irmãos, pois queremos ver todos vocês novamente junto nesse dia. Que a noite seja de adoração e canto silencioso que por esta família serão dirigidos, mas que outros também podem ajudar, desde a hora que não se precipitem diante do Senhor com barulho, porque Ele gosta é do silêncio, para ouvir bem a letra dos cantos. Mesmo nós fazíamos
onde nenhum soldado romano ouvia-nos cantando alto ou pulando. Então faça o mesmo, pois este é o caminho mais certo para vir a Jesus. Filipe, Padre Romulo. Quem dá esta mensagem é o apóstolo São Filipe. Quem era ele? Ele era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Pelo nome, deve ter tido algum parentesco grego. Por isso, alguns gregos se aproximaram dele com mais confiança e pedem para conhecer Jesus. Filipe e André, outro nome grego, vão até Jesus apresentar esses pagãos que querem conhecer Jesus. E o apresentador é São Filipe. Parece que ele era o Relações Públicas dos Apóstolos. Mesma coisa aconteceu com Natanael. Foi ele que comunicou a Natanael: achamos o Messias. Natanael responde: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe responde: vem e vê. E Jesus: antes que Filipe te chamasse, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Certamente ele estava rezando, pedindo a vinda do Messias debaixo da figueira. Então, relações públicas para chamar os gregos pagãos até Jesus, para chamar Natanael. E também relações públicas para a revelação do Pai. No Evangelho nós lemos: disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus responde: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Também na multiplicação dos pães, é Ele que está no meio. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para essa gente? Disse para experimentar. Filipe responde: 200 denários não seriam suficientes para um pedaço para cada um. Sempre relações públicas. Também com relação ao ministro do rei, que ia de Jerusalém para Gaza. Foi ele que explicou ao ministro do rei o trecho de Isaías, que revela a paixão de Cristo. É esse o apóstolo São Filipe, revela Jesus para Natanael, revela Jesus para os gregos, revela Jesus para o ministro do rei, revela com André a Jesus, o menino, com os pães e peixes para o milagre da multiplicação. Aqui é o apóstolo que convida o povo para a quarta conferência, novamente as relações públicas. Venham, irmãos, queremos ver todos vocês juntos nesse dia. Ele pede respeito 4 vezes, repete a palavra respeito, adoração, silêncio, vestes adequadas. Também nós nos reunimos nas casas em silêncio, nosso tempo para adoração de São Filipe. Amém. 3h09. Pois é, tem um ditado, né? Que muito antigo. Se a gente quer fazer, que faça. Às vezes a gente pede e não faz. Então, você que teve tanto problema na vida e que queria ser uma pessoa grande na vida, então você procurou estudar, mas teve que primeiro fazer o vestibular. Todos que fazem vestibular passa? Não, passa pouco, né? Para continuar estudos. Assim também vai chegando o momento. O vestibular celestial, para completar o que Jesus diz, todos serão chamados e poucos escolhidos. Este é o tempo agora que nós temos, o tempo de vestibular celestial. Como é que eu vou passar para outra vida? Eu tenho que esquecer tudo, botar uma pedra em cima e fazer somente a vontade de Deus. Como é que eu vou fazer? Se você é mentiroso, para de mentir. Se você está sendo iludido por pessoas que sabem dirigir a igreja e que não dá o respeito para Jesus, saia de lá enquanto é tempo. Se você é pessoa
que às vezes fica julgando o semelhante, para de julgar. Se você dentro de casa é uma pessoa má para sua esposa ou esposa para o seu marido, pare por aí e comece a rezar. Se você faz muito tempo que não se confessou, procure um sacerdote que respeita Jesus. Não qualquer um, está na mensagem, que diz Jesus: meus filhos, olhe bem com quem vocês vão se confessar. Porque que não adianta ter só o nome de padre e que não faz a vontade de Jesus. É uma das coisas imperdoáveis. Não, tu tem certeza? Não, a certeza não é minha. A certeza é lá de cima, que vem que eu posso falar. É quase difícil, e para dizer nada impossível. A pessoa que está fazendo o que está fazendo, não pedindo para o povo dobrar o joelho para Jesus, pagará muito mais caro do que os outros. Os padres que também fazem isso, viram das costas para Jesus, é quase imperdoável na hora do julgamento. Tudo isso, gente, você tem que analisar bem. Ah, mas eu fui à missa, e lá como é que fosse a missa? Ah, lá eu cantei e fui aplaudido. Sim, aquilo é missa ou um show? É isso aí, né? Você não está vendo as coisas erradas, você acha que quer se aparecer. E o que é que diz a Bíblia? Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ontem até admirei de um grande artista, a gente viu o testemunho dele, né? Chaves, que é uma coisa que para mim que presta na televisão ainda é o Chaves, né? E ele, com toda aquela riqueza dele, uma pessoa humilde como ele era, ontem dando testemunho. Ele com toda a riqueza que ele tem, que ganhou nos filmes que ele fez, ele é aquela pessoa, ele come de tudo que der, ele não gosta de luxo, né? E tem casas lindas. E o homem é tudo simples. Esse, para mim, é uma verdadeira pessoa, que não se exalta, não quer porque tem. E essas pessoas que vão para a televisão se exaltar, deixar de fazer um trabalho bem feito para Jesus, só por causa da ganância do dinheiro, não vai ter perdão, não. Não. Eles não sabem nem o que é Deus. Se você soubesse o que é Deus, meu amigo, primeiro você meditava bem para pronunciar esta palavra. Que esta palavra é tudo na nossa vida. Sem ele não somos nada, nada nesse mundo. Nem para esterco serve, que tem que enterrar logo porque catinga. Então, você quer passar para outra vida? Assista uma santa missa, aonde o sacerdote está de frente para Jesus. Assista uma santa missa, onde o povo dobra o joelho para Jesus. Porque vai cumprir o que está na Sagrada Escritura. Tanto no céu, na terra, como no inferno, todos irão dobrar o joelho para Jesus. Mas não vai dobrar na última hora pedir perdão, porque não terá perdão. É isso que eu estou para explicar. Nós não estamos pedindo dinheiro como os outros, não. Ninguém está pedindo dinheiro aqui para você ir na nossa igreja. Você vai lá, você dá o que pode. Se você não pode, e se você às vezes não tem dinheiro, Bento, eu estou com fome, eu sou capaz de dar o dinheiro. Não tirar o dinheiro de você em nome de Jesus. Isso não se faz. Mas a maioria estão cegos, não enxergam isso aí. Que a verdadeira igreja de Cristo é aquela que não explora o ser humano. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. A igreja católica, né? Que respeita os santos, respeita a Virgem Maria. A música agora, essa música aqui, presta atenção. Quando eu escuto essa raça que diz, eles que são celebridade, me dói no coração. Eles não sabem o que é celebridade. Celebridade é aquele que sofre por amor a Cristo. Aí eles vão ver na hora, no momento, quando Jesus chamar a minha celebridade, o que sofreram por amor, não essa raça aqui. E eu fiz essa música baseando nisso, Aline. Essa música o irmão Pedro oferece para Elisandra Santos Silveira e seu esposo Ademir e filhos que estão nos assistindo, e para todo o grupo de Barreiras Bahia. Também para sua tia Alice Perina, para o senhor Sebastião Dias e família, para Maria Aparecida de Brasília, Distrito Federal. A gente oferece para a Cristina e para a Carmen Lúcia Aparecida, para o Marcelo, Ivonete e Vicente de Guaratinguetá, São Paulo, para a Neuza, Adriana, Zé e Trevini de Itatiba, para Ana Maria e Flávio de Bertioga, para todos de Mongaguá, para
para a senhora Adelaide Odete de Santos, senhor Carlos e Lúcia Macucci, e Evaldo e Júlia, Jandira de Guaraná, São Paulo, para dona Custódia, esposa de São Bernardo do Campo, São Paulo. Eita, nome bonito, celebridade, tão mal colocado na sociedade. O pobre não tem capacidade, então não se chama de celebridade. O pobre não tem capacidade, então não se chama de celebridade. Nome bonito, celebridade, só serve pro rico da sociedade. O pobre coitado na realidade, se for pra votar tem capacidade. O pobre coitado na realidade, se for pra votar tem capacidade. Nome bonito, celebridade, usada ela é pela vaidade, deixando de ser sem piedade os homens da roça das grandes cidades. Deixando de ser sem piedade os homens da roça das grandes cidades. Nome bonito, celebridade, só pra quem cursou a faculdade. É pura mentira na realidade, os pobres de Deus são celebridade. É pura mentira na realidade, os pobres de Deus são celebridade. Nome bonito, celebridade, só pra quem cursou a faculdade. É pura mentira na realidade, os pobres de Deus são celebridade. É pura mentira na realidade, os pobres de Deus são celebridade. Agora é 3h17. Este é o programa A Palavra Viva de Deus, transmitindo para o Brasil e vários países, como até no Japão chega o nosso programa através da internet. Agora aqui também para o pessoal nossos, né, os bairros que está ligado é a Rádio Camboriú também transmitindo. E várias emissoras. Eu vi a mensagem para passar para o Gério tirar para nós ler aqui no programa. Mas agora, de repente, sem pensar bem, sem analisar, eu tirei duas mensagens, que são as últimas duas, é a quinta e a sexta. A quinta mensagem, quem fala é São Pedro. Pedro que fala nessa mensagem toda, explicando o fim dos tempos aqui, quem vai entregar a chave. Mas depois de 4 anos, que eu vou ler depois a última, veja só, depois de 4 anos, essa foi 2004, chegou no, não, aliás, depois de 1 ano. Depois de 1 ano, volta ele com Pedro, Tiago e João. Você vê que coincidência, né? Depois de 1 ano certinho, ele volta com Tiago e João. Sem motivo algum, não se pode falar da vida alheia. Mensagem recebida dia 20/8/2004. Quem faz isto não sabe o que era amor, nem entende os mistérios de Deus. Eu, por exemplo, quando disse a Jesus que Deus não te permita que venhas a sofrer e morrer na cruz por nós, conferi em Mateus 16, versículo 21 ao 23. Depois que o mestre me mandou calar a boca, foi que entendi, pelo que eu tinha falado, porque o Filho de Deus veio para nos servir e não ser servido. Neste assunto quero dizer sobre este teu serviço, irmão. Nascestes para servir e não ser servido. O Senhor, quando quer, ninguém pode censurar
seu trabalho. Da maneira que vem sendo criticado, Jesus foi muito mais, e depois nós. Tudo que é verdadeiro sofre com injustiça, mas ninguém neste mundo pode impedir este teu trabalho. És digno de ser chamado o maior profeta dos últimos tempos. E diante do Senhor és um vaso muito precioso, uma luz que jamais se apagará, por ter toda a força da energia que parte dele, o nosso Mestre. Agora já sabes quem eu sou? Pedro, o sucessor de Jesus Cristo depois que subi ao céu. E quando deixei o cargo, veio a ser entregue a outro, e mais outro, até hoje, e que está com João Paulo II, a chave do reino de Deus. E da mão dele receberás Jesus de volta. Nenhum outro poderá ficar com ela. O causador da injustiça põe no coração dos servidores que não permitam uma pessoa, como é o teu caso, de escrever o que vem acontecendo dentro de minha igreja, que é a de Jesus Cristo. Este assunto, meu irmão Bento, que vem se passando contigo, se chama de débil mental. E é só inveja esse homem. Não te des por vencido, por seres criticado o teu nome. Teu nome cresce cada vez mais, e é isto que o Mestre quer, que tua cruz não seja diferente da nossa, de quando estávamos na terra. Só tem um porém: sacrificado não serás, e nem tampouco serás julgado. És livre diante de Deus. Já deste toda a prova pelo trabalho que vens fazendo. A árvore, quando dá bons frutos, permanece intacta. Ela não pode ser derrubada. Quanto mais que agora já está chegando a hora de Jesus vir tomar o seu lugar, e não mais outro. Talvez os críticos venham a analisar estas minhas palavras, mas estou convicto que tudo que vem se passando contigo, irmão, é só inveja. O bom Deus já tem reservado o lugar que mereces, e ninguém pode roubá-lo. O bom servidor, a serviço do Mestre, merece ser ajudado por nós, e todos aqui no céu estamos ao teu lado. Já foi passado para nós, e a todos os anjos, para que nenhum venha te tirar a vida. E ai daquele que vier tentar fazer isto. Seu nome será apagado no livro da vida, e todo o seu corpo será paralisado, levando até mesmo a morte. Vá em frente, irmão, com este teu trabalho. És o que és, e nenhum pode te impedir. Irmão Pedro. Na mensagem anterior, quem falou foi São Filipe, agora é São Pedro, da mesma cidade de Filipe, Betsaida. Ele repete aqui a palavra servir 8 vezes. Aquele que foi escolhido por Jesus para o cargo mais elevado na sua igreja, fala de serviço, não fala em honra, prestígio. Infelizmente, isso aconteceu muitas vezes na história da igreja, principalmente nos séculos da Idade Média, do século IX até o século XV. As famílias romanas guerreavam entre si para colocarem um filho da família no trono de São Pedro. Para isso, não tinham escrúpulos de usar todos os meios, inclusive o veneno. Depois que eram eleitos, muitos papas se comportavam mais como políticos, guerreiros, ministros de Estado, do que sacerdotes de Jesus. Elegiam os imperadores, depunham os reis de seus cargos, mandavam no mundo, não tinham na cabeça apenas uma coroa, uma tiara, isto é, uma tríplice coroa, acima dos reis, acima dos sacerdotes, acima do povo cristão. Eles se esqueceram do exemplo do grande Papa Gregório Magno, que sempre assinava servo dos servos de Deus. É o que São Pedro repete aqui, falando 8 vezes a palavra servir, servir. São Pedro incentiva aqui o profeta para continuar seu trabalho. Ele fala,
aqui no céu, estamos do teu lado. Já foi passado para nós e todos os anjos, para que nenhum venha te tirar a vida. Ai daquele que tentar fazer isso. Seu nome será apagado do livro da vida. Todo o seu corpo será paralisado, levando até mesmo a morte. E termina, vai em frente, irmão, com este teu trabalho. Pedro. Amém. A humanidade está vendo a erva daninha. A erva daninha é essa que está tirando a vida do semelhante jovem, né? É a maconha, é a cocaína, é o crack e também os preservativos. Tudo isso é a erva daninha, que era para vir, mas como Jesus disse, os apóstolos, deixa-nos arrancar, não, deixe para que chegue no fim do tempo, fim do mundo, né? Para não tirar o bom, e que vai ser agora, então vai ser queimado na fornalha. Todo preservativo que combate o nascimento de uma criança é quase imperdoável esta pessoa chegar perto de Cristo. Sim, porque fez o juramento na frente do sacerdote, na frente do Santíssimo Sacramento, para que pôr os filhos no mundo, jurou. E depois, antes que eu conheci muitas, moça, antes de casar, já estava tomando comprimido. E que agora querem, né? Agora dizem que até pode ser perdoado os abortos, né? Gozado, a lei do homem, para mim, como diz Jesus, é a educação zero, que está na mensagem. Que a lei do homem é assim, não se pode mais, porque ai uma pessoa que passar com um passarinho morto na mão, ou um animal, a matou com a espingarda. Ou gente que entende de lei, que eu quase não entendo nada. Quer dizer que uma moça pode chegar no consultório do médico e lá arrancar com todo tipo de... as pernas, os bracinhos da criança, quer dizer que aí não faz mal. Não vai para a cadeia, não vai nada. Como agora é perdoado os abortos que fazem. Ô gente, vocês não entendem de nada de Deus. Vocês estão cegos. Porque é natural, não se deve matar os pássaros, não se deve matar os animais, que no fim estava acabando com tudo. Mas então dê cadeia para quem também faz um aborto. Agora, não perdoar. Ora, uma pessoa de Deus, vai lá, eu sou um padre, né, que eu não sou, mas vai lá confessar comigo, o padre Bento aí, vem cá contar para ti os meus pecados, porque eu abortei, sabe? Eu não quero mais, quero saber mais de filho. Está perdoada. O que é isso aí? Isso é uma palhaçada isso aí, gente. Isso é uma ofensa a Deus. Porque nós somos a semelhança de Deus. Ele fez nós a sua semelhança. Mas está só com 3 meses. É? Então por que você não vai, deixa lá o seu parente arrancar os milho que você plantou, o feijão que você plantou? Você não deixa. Então se não quisesse ter filho, não case. Não chegar aí perto de um padre, eu abortei e quero meu perdão. Bom, pode até perdoar, mas da minha parte, primeiro tem que ver o caso disso aí, gente. Ver o caso disso aí. Se é um caso de vida e morte, e vai ser um sacerdote, um bispo, né? Chega lá, eu estou entre a vida e a morte. Então, aí parece que existe a lei que pode, porque não vai, né? Uma pessoa que está com problema nessa gravidez, e deixar que leva à morte. Tudo bem. Agora, andar se engravidando por aí com qualquer um, depois vai lá, confessa, está perdoado. É a planta, a daninha, a erva daninha é essa aí, viu, minha senhora? Não é uma planta que Jesus fez para enfeitar o jardim ou coisa não. Esta verdadeira a daninha, quer dizer, a planta, a erva daninha, são esse. É o crack, a maconha, o outro esse que injeta na veia, não sei como é o nome daquilo lá, que deixa a pessoa louca, né? Nem isso aqui, sei lá. Eu tomava muito, mas era um vermute com cunhaque. Na época de solteiro. Mas isso aí, Deus me perdoe. Mas vou contar uma história para vocês, que agora só tem uma mensagem mesmo. Peraí. Em 1961... E eu fui para São Paulo para gravar o meu primeiro disco, em 1961.
até na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, onde eu parava lá com um primo que morava lá. E então, à noite, eu, para não pagar, a gente era tudo com sacrifício, eles, então, para ti não estar pagando um hotel, você faz aqui nas mesas à noite, pega o colchão, põe em cima da mesa, você dorme aqui, você não tem gasto nenhum. Para mim foi uma maravilha. E lá um dia foi até 3 horas da manhã, aquele pessoal lá bebendo e tal, o pessoal foi embora, eu fiz a minha cama lá. E quando chegou pelas 9 horas, 10 horas, eu me acordei, eu estava disposto, ou morrer ou matar. Eu estava disposto. Coisa que nunca briguei, nunca fiz nada na minha vida, né? Nunca bati em ninguém. Naquele dia eu disse, ó, Eugênio, Eugênio também parece. Tu não grita comigo, tu não fala alto comigo, porque hoje eu estou pronto para matar ou morrer. Ele disse assim, Cruz, que é isso, rapaz? Tu não é disso? Digo, não me fala comigo alto. Se tu falar comigo, já o negócio é diferente. Não pode, rapaz, não pode. O que é que tu tens? Eu digo, sei lá o que é que eu tenho. Só peço, por favor, não grite comigo. Porque hoje eu estou disposto. Meu Deus, onde é que tu dormiu? Eu digo, lá naquela mesa, lá do canto, lá. Ó. Vamos lá ver onde é que tu dormiu. Aí foi lá ver, estava assim o cinzeiro cheio de maconha, rapaz. E eu cheirei a noite toda aquilo. Agora você vê, só cheirei aquilo. Eu fiquei para lente, rapaz. Para mim, qualquer coisa. Aí depois, com o tempo ali, foi tomando leite e outros líquidos, né? Foi indo, voltei ao normal. Você vê só como é que fica a pessoa, hein? Eu só cheirei. É que sirva de exemplo para as pessoas que estão... Perto de Jesus não vai chegar um homem de brinco. Perto de Jesus não vai chegar com cheiro de cigarro. Perto de Jesus não vai chegar com cheiro de bebida. Você pensa que não? Isso é bíblico. Que nesse dia não tenha excesso de comida nem de bebida. A palavra de rei não volta atrás. É bom que você esteja prevenido, porque ninguém sabe o dia da manhã, gente. Faz tempo que não foi mais uma missa, então vai lá. O Padre Romo está aí para confessar. Vai um pouco antes, vai lá e se confessa. Se você ainda não sacramentou, depois da primeira comunhão, volte. Porque, meu amigo, a riqueza da pessoa está na alma. Este corpo não adianta de nada. Nem para esterco serve. Porque, do momento que Jesus vai se aproximar, nós teremos um corpo incorruptível. Não envelhece mais e não morre. Nunca mais. Então, essa é a vez de você se aproveitar agora, que ainda tem chance de pedir perdão, porque Deus perdoa. Só se você não quiser. Mas se você quiser fazer uma boa confissão, pegue um sacerdote que respeite Jesus na Santa Missa. Aí você faz uma boa confissão e pode tomar o seu santo sacramento. A música agora, Aline. A música agora a gente oferece para todo o pessoal do Canadá, Dona Maria de Jesus, Maria Pinheiro, Maria Leonardo, Maria do Carmo, Olívia, Dona Júlia, Dona Hilda, José e Joana Miranda, Lourdes Viana, também de Montreal, Fátima Rosonina, Fátima Pacheco, Olívia e Glória, dos Açores, Inês Duarte, Lúcia, Manuela, Lúcia Domingos, Maria Erondina, Félix e Aurora, também de Portugal, Dona Rosinha Martins, Senhor Martins, da Alemanha, Maria Alzira, Nádia, do Japão, Luz Tamashiro. Também para a Cátia de Cascavel, que terça-feira, dia 23, vai fazer aniversário, e sexta-feira, dia 26, o Vitor de Avaré. Quem vai cantar agora é a Zenilda Comigo, a música que ela mesma fez de São Pedro e São Paulo. Pregar o Evangelho era sua missão. São Paulo dizia: amai os irmãos. Pregar o Evangelho era sua missão. São Paulo dizia: amai os irmãos.
Agora fiquei surpreso aí, viu? Não sabia que a mulher do Jerry era também artista, né? Ela canta aí, viu? Está cantando, né? Já é a terceira ou quarta música. Parabéns, ô Jerry, viu? Voz bonita tua esposa. Pensei que ela só vendia torradinho, mas não. Tá cantando bonito, hein? Cai no nosso meio, tudo é artista, né? O meu filho mais velho, esse então é o maior artista da família. O quê? O Alex? Ô, rapaz, para bater um sino é com ele. A paz é o título da mensagem que eu recebi dia 20 de agosto do ano 2005. Olha aqui, três grandes santos, né? Pedro, Tiago e João. Só pode obtê-la quem vier a lutar. Por um mundo melhor, o enriquecimento de uma alma está naquilo que se faz. A maior obra de um cristão verdadeiro é quando se entrega na liderança para fazer um trabalho bem feito. Daí sim, a paz encontrará, porque ela é cheia de misericórdia. É um conjunto de harmonia, tratando-se, primeiro, de um amor puro, buscando para si. Veja só que coisa mais linda isso aqui, presta atenção, gente. Isso é o primeiro. Segundo, pondo sempre respeito em tudo aquilo que se faz. Terceiro, pisar firme e sem vacilar, rumo à eternidade. Quarto, ser fiel ao seu Criador. Quinto, não ter mais do que aquilo que precisa. Sexto, ser amável, sem mostrar nenhum ressentimento para com seu irmão. Sétimo, ser amigo para com as pessoas, mesmo que não estejam de acordo pelo que tu fazes. Oitavo, a disciplina tem que ser em geral. Nono, é manter os olhos abertos para enxergar só as coisas boas de Deus. Décimo, não procurar fazer mal a quem quer que seja. Só assim encontrará a paz. Esse ensinamento foi dado a nós por Jesus, quando juntos andávamos na terra. Uma pessoa, quando chega a se santificar, ele ou ela não completou tudo isto, mas pelo menos chegou perto. Fez de tudo para alcançar, mas só que a perfeição está somente em Deus. Só Ele é que tem todas essas características. Todos nós também erramos quando viemos para este mundo pela primeira vez. Mas no momento que vai se aproximando a vinda do Salvador, livre já estamos de toda maldade. Por isso somos considerados santos. O objetivo deste assunto é para vos ensinar a viver, neste pouco tempo que resta, em união, até que chegue o momento da vossa libertação. Ao saíres da tua casa, ponha sempre uma roupa que cubra bem o teu corpo, para que quando chegar o momento, não te encontrar mal vestido, a não ser que no trabalho que estás fazendo, a necessidade te obrigue. Então, não é falta de respeito para com seu Salvador. O mesmo aconteceu conosco. Quando Jesus nos chamou, naquele momento estávamos pescando e não podíamos estar bem vestidos, mas encontramos a paz, onde dali em diante nenhum de nós andava com Jesus sem as nossas vestes, e observando tudo que ele nos ensinava. Foi assim todo o nosso tempo junto com ele. Mas hoje ninguém procura ver o verdadeiro sentido da boa vida.
Alguns até vêm olhando que este é o final mesmo. Então vêm se comportando como devem e podem. Quem vos constituiu, como a nós também, foi o autor da vida. Por ele é que fomos resgatados, e por ele estamos em seu reino que não terá mais fim. O mesmo irá acontecer para quem estiver observando os seus ensinamentos. Estas palavras por ele são dadas a nós, e nós podemos transmiti-las aos homens de boa fé, e mulheres também. Não se lastime por esperarem só mais um pouco pelo libertador. Continue firme em seus bons modos de vida. Reparta o que tem de sobra e dê àquele que pouco tem, porque a vossa recompensa já está ao alcance. Para os filhos da luz, Pedro, Tiago e João. Na mensagem anterior, falou São Felipe e São Pedro. Agora os três que sempre acompanhavam Jesus, sempre convidados como testemunhas de horas importantes, Pedro, Tiago e João. Jesus na transfiguração, quem está lá? Pedro, Tiago e João. Jesus na agonia do horto, quem está lá? Pedro, Tiago e João. Jesus no milagre da ressurreição da menina, filha de Jairo, quem está lá? Pedro, Tiago e João. Até Leonardo da Vinci coloca os três ao lado de Jesus na última ceia. Ele reparou isso, os três grandes amigos de Jesus. Nesta mensagem aparecem os três com palavras de orientação: amor, respeito, fidelidade, segurança, amabilidade, disciplina, atenção, generosidade. E falam ainda, ter os olhos abertos para enxergar só as coisas de Deus, ser amigo mesmo daqueles que não estão de acordo com as mensagens, pisar firme sem vacilar. Só consegue a paz quem se dispõe a lutar. Provérbio dos romanos antigos, se vis pacem para bellum, se queres paz, prepara-te para a guerra. Só que essa guerra não usa armas de violência, usa armas do céu. Ser amigo até dos inimigos, dizem eles. E eles lembram aquela mensagem de 15 anos atrás: nunca ser agressivo com ninguém. Olha que mensagem forte, né? Nunca ser agressivo com ninguém. Amém. Quando chegou esse tempo, é porque está chegando a hora. Os animais estão falando, rapaz. Você vai ver, presta atenção, quem está na internet, ele vai dizer obrigado pela audiência, viu? Obrigado a vocês. Fala. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Gente, as coisas boas é assim, né? Tudo que Deus faz é bonito, né? É maravilhoso. Não é só de tristeza que nós devemos viver, não, gente. Pensando no que vai, a crise que está acontecendo no mundo, né? Os países ricos agora estão se vendo apertados. É isso aí. Quem não deu ouvido às coisas de Deus vai pagar caro, e estão pagando caro por isso. O que é que temos agora é a benção da água. Não? A pureza da alma. Ah, primeiro a música, é isso mesmo. É oferecer lá para casa, para ela ir lá, que graças a Deus já está bem recuperada, né? Já está dizendo mamãe e papai, né? Ela está bem curada, graças a Deus. Não está gatinhando mais não, agora ela está andando direitinho agora já. Oferecer lá para casa, para a família, para o pessoal também que estão aqui, que vieram de visita. É Porto União, né? Porto União. Hã? Porto União, União da Vitória, né? Duas cidades longe uma da outra, barbaridade, né? É só atravessar o trilho do trem, né? Você sabe quando é que eu estive lá? Aliás, quando eu saí a tocar, foi em 1961 que eu estive lá, viu?
Lá de Porto União, eu fui a caçador. Eu tinha um Fusca naquele tempo, quase que morri na estrada. Um temporal que deu, ele rodou umas 10 vezes e eu só pedi a Deus, meu Deus, me salva. Foi verdade, isso não é brincadeira, não. Eu não sabia que a estrada era ruim e trovada, né? E o Fusca empatinou e rodou. E rodando, e eu só aguentando. Eu veio de para lá, ele ficou para cá, sozinho no meio do mato. Olha, digo para você, passei um trabalho, viu? Hoje deve ser tudo asfaltado, né? Tudo asfaltado, né? Mas naquele tempo foi um sacrifício, viu? Aí cheguei lá em Caçador, eu tive que me esconder dentro do hotel, porque os fiscais queriam prender eu, sabe? Ainda bem que um amigo de Joinville, que trabalhava na Consul, disse, olha, te esconde porque eles te prendem. Porque eu tinha meu disco para vender, mas não tinha nota para dar. Aí, nessas alturas, eu fiquei tremendo, digo, meu Deus, com um pouquinho de dinheiro no bolso, me prender, o que é que eu faço na minha vida, né? Casadinho de 1 ano. Aí entrei para o hotel, aí comecei, escondi o Fusca lá atrás do hotel, aí peguei o rosário e comecei a rezar. A porta que eu entrei assim de frente, e eu sentado na cama, comecei a rezar o rosário, pedindo a Deus que não deixasse ninguém me prender, porque dinheirinho que eu tinha era pouco. Eu só tinha aquilo, não tinha mais nada, que Deus me livrasse, pedi a Nossa Senhora. Aí, de repente, quando eu olhei assim, com os olhos assim por cima, uma mulher com um menino muito lindo no colo, eu digo, meu Deus, deve ser minha mãe. Minha mãe estava, naquele ano, aliás, em 72. Eu digo, minha mãe está dando sinal que certo, coitadinha, está morrendo, né? Aí eu comecei a rezar, pedi a Nossa Senhora Perpétuo Socorro, que me socorresse naquela hora. De repente, mais uma vez aparecia ela assim, com o menino no colo, assim, com a cabecinha assim do lado. Eu digo, meu Deus, será que é minha mãe? Terceira vez ela apareceu. Você sabe que foi a Virgem Maria mesmo, que eu passei em Campos Novos, passei por Curitibano, passei por Laje. Quando desci de Laje para Rio do Sul, aí a guarda me pegou. O meu carro tinha bastante propaganda, assim, do lado, atrás. E aí o guarda parou, seus documentos, e o carro cheio de disco. Eu digo, eu fiquei ferrado, agora eu fiquei ferrado, né? Mas sempre pensando em Deus. Até passei um pouquinho da guarda para acabar de rezar o Pai Nosso. Você vê como eu estava só rezando para seu documento. Aí peguei o documento e mostrei para ele. Por que o senhor fechou o vidro lá atrás com propaganda? Disse, meu amigo, eu trabalho com minhas músicas, eu chego no rádio, canto, faço divulgação. Faça favor, vai lá atrás, tira aqueles papel lá. Fui lá, tirei o papel, deixei só dos lados, pega o seu documento, boa viagem. Eu digo, meu bom Jesus do céu, só um milagre mesmo, né? Ele nem perguntou, aliás, ele perguntou o que é que tem isso tudo aí. Só, senhor guarda, isso aí é só um disco meu, estou com dificuldade de divulgar na rádio, pega o seu documento, vai em frente. Você vê o que é um milagre, né? E se o fiscal pegasse, ficava preso eu, Fusca e tudo. Agora está faltando apenas 5 minutos para as 4 horas. Agora o padre Romo vai abençoar a água. Vamos invocar a bênção de Deus sobre as velas, água, imagem de santos, oratórios, as casas, os carros, instrumentos de trabalho, sobre os doentes, casais, filhos, crianças, os brinquedos das crianças. A bênção de Deus Todo-Poderoso, de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, permaneça para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós agradecemos, assim, essa gente bacana que também rezou pela Ladi, como nós rezamos também por vocês, né, gente? Tudo que é bom mesmo vem lá de cima. O que não presta sai daqui de baixo, né? Agora, se você pensa em nós, pensa na união, pensa no amor, pense só nas coisas boas. Não pense que nós somos melhor do que vocês, não. Na presença divina, vocês vão ver com os seus olhos que todos somos iguais. Não vão pensar por eu ser o líder, eu sou melhor do que vocês, não. Não existe isso, não.
Eu não ando em carro papamóvel, eu ando de bicicleta com carro meu também, mas o meu carro simples, viu, gente? A humildade que se faz a pessoa não querer se exibir, se aparecer, né? Vocês pensam que o meu brasão, eu ando aí na rua, eu não faço isso, não. Eu só faço aqui no programa, na missa, para mostrar a humanidade que Deus passou para mim esse cargo, né? Eu não vou querer agora me exaltar porque recebi esse brasão. Isso comigo não existe. Nunca houve, em tempo de cantar, nos palcos, nas rádios, nunca me exibi. Sempre fui o que eu sou. É por isso que eu fiquei no caminho de Deus. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos abençoar você que está nos assistindo, com a permissão divina, a quem está enfermo nesta hora, quem está com problema. Se você tem fé e acredita, eu tenho certeza absoluta que a sua fé remove montanha e você pode se livrar de muitas coisas. Em nome da Santíssima Trindade eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Pensando como é que vou fazer, mas velho vou ficando quase sem perceber, pois tudo se perdoa, menos a natureza. A gente amadurece, perdendo a beleza. A gente amadurece, perdendo a beleza. Só uma coisa fica pra toda a eternidade, é a pureza da alma, quem ama de verdade. Assim eu vou levando todo trabalhos meus, pensando só no amor, pensando só em Deus. Pensando como é que vou fazer, mas velho vou ficando quase sem perceber, pois tudo se perdoa, menos a natureza. A gente amadurece, perdendo a beleza. A gente amadurece, perdendo a beleza. Só uma coisa fica pra toda a eternidade, é a pureza da alma, quem ama de verdade. Assim eu vou levando todo trabalhos meus, pensando só no amor, pensando só em Deus. Assim eu vou levando todos os trabalhos meus, pensando só no amor, pensando só em Deus.